estreia no Campeonato Brasileiro depois da derrota no Clássico. Complicada, né? Ficou a situação na tabela do Campeonato Mineiro. Emerson Pansieri, o dia seguinte do Cruzeiro. Um abraço, Pansi. Fala, Pedro Abílio, um abraço para você, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. Após a derrota de ontem, os jogadores do Cruzeiro voltam aos trabalhos à tarde na Toca da Raposa, pensando na partida contra o Botafogo, jogo na quinta-feira, às 9:30 da noite, no estádio Newton Santos. Para esse compromisso, fica a dúvida, por exemplo, se o técnico Tite já vai contar com o zagueiro Vidalba. É que o argentino vem participando dos últimos treinos do Cruzeiro após se recuperar de uma lesão no tornozelo ainda na semifinal da Copa do Brasil em dezembro do ano passado. Vamos ver se o Vidalba vai ter condições de ser opção para a zaga celeste. E o Cruzeiro está negociando o meio-campista Rian Guilherme com o Rio Ave de Portugal. Uma informação naquela parceria com o Lucas Barbosa, craque do itatiaiasport.com.br, mais ou menos aí 2,5 milhões de euros. O jogador deixando a Toca da Raposa, ele que fez 3 partidas essa temporada, chegou em setembro do ano passado, poucas oportunidades com o técnico Leonardo Jardim, iniciou o ano como titular naquele time alternativo do Cruzeiro e agora, sendo negociado, só falta o Cruzeiro anunciar a transferência. Segue com você, Pedro Abílio. Obrigado, Emerson Pansieri. Quais são os times que seguem invictos no Campeonato Mineiro? Você sabe? É a pergunta premiada de hoje no Rádio Esportes. Valendo pares de ingressos para Galo e Palmeiras, estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro nesta quarta, 7 da noite na Arena MRV, com oferecimento Galo na Veia. Tem kit de produtos Top Food, pão de queijo, biscoito de queijo, broinha de fubá e pão de queijo recheado. Top Food, se é o melhor de Minas, é o melhor do mundo. E tem também um vale combustível de 40 litros, você de tanque cheio, na rede de postos Beija-Flor. Já baixa o app Beija-Flor Pontua e fique ligado para sair aditivado hoje. Participe no WhatsApp, no 31996519657, com mensagem de texto, ou aqui pelo YouTube da Itatiaia, no Itatiaia Esporte também, sem se esquecer de informar o nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Quais os times seguem invictos no Campeonato Mineiro? Nath Fiuza, quais lições o Cruzeiro tira desse clássico? E queria que você emendasse também no seu comentário a saída do Rian Guilherme, que a gente imaginava, né, que tivesse ganhando espaço por conta dos primeiros jogos com o time alternativo na temporada em que o Tite usou ele como titular. Nath. Pois é, acho que de lições aí para o Cruzeiro fica essa questão da competitividade, né, do alto nível. A gente ouvia há pouco entrevistas, o próprio Matheus Pereira falava sobre isso. Segundo tempo, a gente voltou meio desligado, voltou meio displicente. Era a impressão que já dava antes mesmo do Atlético fazer o seu primeiro gol com o Bernard, um Cruzeiro que não estava na mesma rotação que o seu adversário e na rotação, na intensidade que o time precisava para uma partida daquele tamanho, porque a gente sempre fala, o Clássico é um campeonato à parte, né, e o adversário que o Cruzeiro teve agora, o Atlético, é um time de Série A. A Série A tá batendo a porta. Na quinta-feira é o Botafogo. São desafios difíceis que estão por vir. O futebol brasileiro, de modo geral, é muito equilibrado. Não perdoa vacilos, né? Displicência, falta de concentração. Então, acho que essa é a principal lição que se fica. Mas sempre ponderando que é início de temporada, tá todo mundo ainda pegando o ritmo, a condição física não tá ali na ideal. Isso também pesa para um segundo tempo. Mas achei que o Cruzeiro caiu muito na segunda etapa, principalmente sendo dentro do campo um time meio sem estratégia, sem identidade. É natural que a gente veja cada vez menos o Cruzeiro do Jardim e cada vez mais um Cruzeiro do Tite, e esse Cruzeiro do Tite tende a ter mais a bola, né? Tende a ter mais a posse, trabalhar mais de pé em pé, mas não conseguiu fazer isso de maneira produtiva no segundo tempo, e é algo que o Tite precisa ajustar, porque vai encontrar adversários com muita pegada, com muita marcação, como encontrou ontem um time do Atlético bem postado, né? Achei que as mexidas ali, essa questão de tirar o Lucas Silva, não fazia um grande jogo, mas acho que o meio-campo do Cruzeiro é um meio-campo muito encaixado. Quando se mexe nisso, parece que as coisas saem um pouco do trilho. O Gerson não participou tanto, mas conseguiu ser ativo no jogo, né? Participou da jogada que poderia ter originado o gol ali do Arroio, enfim. Acho que a tendência é que daqui a pouco ele esteja mesmo entre os titulares. E sobre o volante, né? O Rian Guilherme, eu tava gostando dele, eu acho que era uma boa alternativa ali pro Romero, apesar de que ainda muito jovem, precisando de mais minutagem, mas mostrava qualidade. Romero que hoje não tem meio que um substituto, né? Já que o Wallace está com essa situação indefinida, o Cruzeiro deve ter enxergado ali com
uma boa possibilidade de negócio, mas é uma posição que fica em alerta no elenco, né? Porque é uma posição que geralmente precisa de reposição, porque está sempre amarelado, enfim, suspenso, é uma posição ali que o jogador fica muito exposto, e o Cruzeiro hoje não tem um reserva para o Lucas Romero, né? Minutos Nath Fiuza, o Cruzeiro é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, que grande atuação na competição, né? Com vitórias acima de tudo em todas as fases. E especificamente, né, falando sobre o jogo de ontem no Pacaembu, resistindo a uma pressão muito forte do São Paulo, que basicamente jogava diante de uma torcida que era a maioria, até pela lógica geográfica, mas o Cruzeiro se deu muito bem. Você analisou aqui na Itatiaia, na nossa jornada esportiva ontem, com o Hugo Sérgio, com o Rubens Júnior, com o Adilson Martins. Queria que você falasse da importância, né, Nath? E do que mais chamou atenção nesse time do Cruzeiro, campeão da Copa São Paulo de 2026, Nath. Pois é, Pedro, foi uma grande final. Eu acho que o jogo digno de final, né? Um nível técnico alto, duas equipes que tinham características muito interessantes para chegar a essa decisão. Dois times ofensivos, que gostavam de ter a bola, né? Que não abdicavam do resultado. E foi isso que a gente viu. Um jogo absolutamente aberto, muitas chances criadas para os dois lados, os dois goleiros trabalhando. Mas o Cruzeiro, de modo geral, foi melhor que o São Paulo. Criava as oportunidades com mais consistência, tinha um pouco mais de lucidez com a bola, articulava melhor e fez os seus 2 gols com 2 laterais esquerdos, que aí a gente sabe, né? É sempre tão difícil revelar um lateral, ter bons laterais. O Cruzeiro tem 2 hoje no time principal, que são oriundos da categoria de base, né? O Kaique e o Cauã Prats. Agora vê já surgindo nesse time campeão da Copinha outros 2 bons laterais. O Gustavinho, que faz o 2-1 para o Cruzeiro, acertou um chutaço, um golaço de fora da área, que é outra característica que a gente chamava a atenção durante a transmissão. Às vezes a gente cobra até do profissional, né? Vamos ter um pouco mais de coragem, vamos arriscar, vamos chutar de fora da área, vamos testar o goleiro. E foi isso que ele fez praticamente no primeiro lance dele no jogo, porque havia acabado de entrar na partida no segundo tempo. Mas um time muito bem treinado pelo Myron César. Destacar também o quanto ele conseguiu fazer crescer esse time em pouco tempo de trabalho, né? Ele vai do América para o Cruzeiro, chega em dezembro do ano passado, a Copinha começou em janeiro, são aí semanas de treinamento, e ele já conseguiu fazer com que o time fosse ainda mais intenso, ainda mais organizado. Ele que já havia chegado à final da Copinha com o América em 2023, então é um merecedor também dessa conquista, um trabalho de longo prazo dele nas categorias de base como um todo. O Cruzeiro, que já havia batido na trave também agora recentemente, agora chega e fatura e ganha, que é a consistência também do trabalho das categorias de base sendo feito no dia a dia, né? E a gente já tem aí a notícia de que alguns dos atletas vão ser integrados. O Vitor Lamounier é um grande goleiro. A gente fala do Murilo Hickman e do Batistella nesse meio campo. Jogadores inteligentes, de intensidade. O Batistella até mais pensador do jogo, né? Mais criativo. Lá na frente a gente fala do Ryan Leles, que foi bem. Ainda no meio campo tem o Juan. O Juan também foi muito bem. O Juan Gabriel. Então dá aí pro Tite pescar sim algumas coisas e colocar no time principal como alternativas para eles irem ganhando também maturidade, porque talento tem e muito, viu, Pedro? Boa, Cruzeiro campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 10 minutos faltando para 1 da tarde, pausa no Rádio Esporte. Já tem o futebol internacional com Marcelo Beckler.